Olá, bem-vindos à parte 3 da aula de deflexão de vigas do curso de Mecânica dos Sólidos oferecido pela UFSCar e o Departamento de Engenharia e Materiais, apresentado por Santiago Maia Johnson. Nos vídeos anteriores, vimos como obter uma equação que nos mostre a deflexão em cada ponto de uma viga sometida à flexão. Esta equação era calculada a partir da equação do momento fletor e precisávamos integrar duas vezes. Esse método para obter a equação de deflexão de viga ou a deflexão em um ponto de uma viga era chamado o método da integração direta ou de dupla integração, porque, como falamos, precisávamos de integrar duas vezes uma equação para chegar a obter o valor de deflexão. Como explicamos, se tivéssemos uma viga como a da imagem da figura A, onde temos três diferentes seções, teríamos três equações e cada uma dessas equações teríamos que integrar duas vezes. Ao integrar duas vezes, aparecem dois constantes de integração em cada uma dessas equações. Assim que teríamos um total de 6 equações com 6 incógnitas, ou 6 constantes. Um sistema de 6 por 6 é um sistema mais complexo de solucionar. Se a viga tivesse um carregamento mais complexo ainda, com mais cargas, com outro tipo de coisas, esse sistema de equações seria de 8 por 8, 12 por 12 e assim por diante. Esses sistemas eles só poderiam ser solucionados com a ajuda de computadores, para chegar numa solução num tempo aceitável. Isso faz que quando o carregamento seja complexo, o método de integração também seja bem complexo para aplicar. Mas o método de integração ele não é o único que existe para encontrar a deflexão de vigas. Existem outros métodos como o método de área de momento, o teorema de Castigliano e o método que veremos aqui, que é chamado o método de superposição. Este método, o que nos fala é que é possível encontrar a solução da deflexão ou do ângulo também para uma viga fazendo a soma algebraica das deflexões de cargas mais simples. Por exemplo, essa imagem da esquerda, que é uma viga submetida a dois tipos de carregamento, um homogeneamente distribuído e outra carga pontual, o teorema de superposição nos fala que é possível encontrar a deflexão em um ponto fazendo a soma da deflexão devido à carga homogeneamente distribuída e da deflexão devido à carga pontual. Ou seja, calculamos a deflexão feita pela carga pontual e somamos a deflexão feita pela carga homogeneamente distribuída. Somando elas duas, obteríamos a deflexão total na nossa viga. Ou seja, podemos dividir aqueles carregamentos complexos em cargas muito mais simples, o que facilitaria muito o nosso trabalho. Para encontrar a deflexão nessas cargas mais simples, é usado outro método como é o método de integração. Ou seja, no final das contas, o método da superposição, atrás dele está o método de integração. A parte boa é que essas equações de carga simples, elas já estão tabuladas nos apêndices dos livros, nos manuais de engenharia, handbook. É possível encontrar
já essas equações para carregamento simples. Ou seja, não precisamos fazer a integral destas vigas mais simples, porque já a resposta aparece nos livros. Só teríamos que somar o efeito da deflexão em um ponto dos dois carregamentos. Somando essas duas deflexões, obteríamos o nosso resultado. De novo, é possível fazer isto tanto para deflexões como para ângulos. Para usar o método de superposição de uma maneira eficiente, precisamos ter uma boa base de dados de tabelas com vários tipos de vigas, de aplicações de carga simples, distribuídas, que sejam simétricas ou não simétricas. E uma das melhores, ou das que eu mais gosto, é a que aparece no apêndice do livro do Roy Craig. Vários livros têm este tipo de apêndices, mas eu acho que neste é um dos mais completos que eu vi. Quando você pega essa tabela, é muito importante identificar quais são as coisas que aparecem. Por exemplo, nesta de aqui, nós temos as equações de deflexão de vigas engastadas nas paredes, com cargas pontuais. Se olharmos bem, ele nos dá equações para a deflexão no eixo vertical, equações para o ângulo, e essa deflexão ele nos mostra que ela é medida como positiva subindo para cima, igual que o ângulo. O ângulo ele está medido desde a horizontal para cima, assim que é um ângulo medido no sentido anti-horário. Como a maioria das vezes é de interesse encontrar a deflexão e o ângulo no extremo livre, porque neste tipo de vigas é onde acontece a máxima deflexão, também são colocadas as equações para o ponto específico que é o extremo livre da viga. Mas se você substituísse o comprimento da viga na equação de deflexão, você chegaria na equação de deflexão no ponto B ou no extremo livre. Simplesmente ele é dado já para facilitar as coisas. Observando os três tipos de vigas que aparecem, nós vemos que tem uma com um momento pontual sendo aplicado num ponto não simétrico da viga, ou seja, a uma distância A que não necessariamente é no meio da viga, e teríamos duas equações, tanto para deflexão como para o ângulo. Por que duas equações? Porque observando, essa viga teria duas seções. Uma seção da parede ao ponto onde o momento é aplicado e outra seção do momento até o extremo livre. Na tabela é especificado que as equações da parte de cima correspondem à seção 1. E estas outras de aqui da parte de baixo vão entre o ponto A e o comprimento L, que seria o comprimento da viga. Assim que essas seriam as equações para a segunda seção. Na viga de embaixo, outro tipo de exemplo, só teríamos uma seção porque a carga é aplicada no extremo. Assim que só teríamos uma equação para inclinação e uma equação para ângulo. De novo, na viga embaixo tem duas seções, assim que temos duas equações para a inclinação e duas para ângulo. Cada uma com seu respectivo domínio, dependendo de se é na seção 1 ou na seção 2. Importante notar que a carga nestas equações é uma carga sendo aplicada para cima, e ela aparece na equação como uma carga P. Se em nosso exemplo a carga for aplicada para baixo, como se fosse uma carga W para baixo, nós teríamos que substituir nessas equações menos W
porque nossa carga estaria no sentido oposto. Vamos ver como é que seria o uso dessas equações aplicado no exemplo que vimos no primeiro slide. Esse exemplo é uma viga de 3 seções, mas lembrem que nós dividimos em 2 tipos de viga com carregamento mais simples. Cada uma dessas vigas, ela se divide em 2 seções e nós podemos encontrar na tabela as equações para a seção 1, que seria a seção azul, e para a seção 2, que seria a seção roxa. Vamos supor que você quer calcular a deflexão num ponto que fica por aqui, na esquerda. Esse ponto passa pela seção 1 da carga homogeneamente distribuída e pela seção 1 da carga pontual. Assim que você usaria as equações da carga distribuída na seção 1 e da carga pontual na seção 1 também. As duas porque o ponto onde você quer calcular a deflexão fica nessa distância e está nessa seção 1 para as duas vigas. Lembrem que esse ponto ele é medido como o ponto X desde a esquerda avançando para a direita. É importante que sempre essa distância seja medida de esquerda para a direita, porque é assim que a tabela foi criada. Não pode pegar um X da direita do outro extremo e avançar no sentido oposto, porque estaria errado e o resultado da tabela não vai fechar, porque seria outra coisa. Todas essas tabelas elas são construídas com X tendo 0 na esquerda e avançando na direita. Por isso que é importante você observar muito bem todas estas informações que aparecem na parte de cima das tabelas. Agora, pense que você quer calcular a deflexão num ponto mais intermédio, vamos dizer por aqui. Esse outro ponto, ele passa pela seção 2 da carga homogeneamente distribuída, mas ainda passa pela seção 1 da carga pontual. Assim que teríamos que usar a equação da seção 2 da carga distribuída e a equação da seção 1 da carga pontual e calcular as deflexões nesse ponto para o x que dê essa distância e somar essas duas deflexões. Simples. Aqui podemos ver uma outra tabela do apêndice. Nesta tabela aparecem vigas biapoiadas com carregamento pontual. Se observamos detalhadamente a informação da parte superior, vemos que de novo é dado a equação da deflexão vertical, sendo aquela positiva para cima. O ângulo ele ainda é dado como medido positivo no sentido anti-horário. Aparece informação do ângulo no ponto A e olhem como é importante que o ângulo no ponto B ele também é dado. Só que se fala aqui na tabela que ele seria igual a menos o ângulo da equação. Por que menos? Porque se vocês observam na figura, o ângulo no ponto B ele está medido no sentido horário. E a equação ela é dada como no sentido anti-horário. Assim que por isso é que ele aparece com esse menos. Novamente, os x eles são 0 na parte esquerda ou no ponto A e avançam positivos para a direita. Também nos fala sobre que é dada a deflexão máxima e a deflexão no centro da viga. Nesta tabela, as cargas são aplicadas no interior da viga, assim que teríamos duas seções. Mas olhem que mesmo com duas seções, só é dada uma equação
para a inclinação e para o ângulo. Isto é porque as máximas deflexões e inclinações acontecem nessa região da esquerda, e é ali onde são dadas as informações. Assim que temos que ter cuidado porque só poderíamos calcular deflexões nesses pontos. Vamos fazer um exemplo para ver como é que é aplicado o método de superposição. Neste exemplo, temos uma viga biapoiada, onde são aplicadas dois tipos de carga, uma homogeneamente distribuída e uma carga pontual, e se pede calcular o deslocamento no ponto C e a inclinação no suporte da viga no ponto A. Considere que E por I é constante. Para começar a solução, o primeiro que precisamos fazer é deconstruir essa viga com cargas complexas em cargas mais simples. Essa viga ela pode ser dividida em duas vigas, uma com carga homogeneamente distribuída até o ponto C e outra com carga pontual sendo aplicada no ponto C também. Assim que precisaríamos procurar nas tabelas qual das informações é mais parecida ou que possa ser aplicada com estas duas configurações de vigas que temos. Olhando no apêndice do livro do Roy Craig, encontramos que existe uma tabela para carga homogeneamente distribuída, só que ela não é simétrica. Mas tudo bem, porque só precisaríamos substituir o comprimento L, que é de 8 metros, e a distância A, que é de 4 metros. Esta aqui é uma figura mais geral que pode ser usada em todas as aplicações. Observem que a carga é aplicada para cima e nós temos carga sendo aplicada para baixo. Assim que quando fôssemos a substituir a carga P, precisamos colocar menos 2 kN por metro, que é a carga que temos em nosso exercício, sendo negativa. Como se pede calcular o deslocamento no ponto C, e o ponto C fica exatamente onde termina a carga homogeneamente distribuída, ou seja, ele fica na transição entre a primeira seção e a segunda seção. Isto quer dizer que podemos utilizar qualquer uma das duas equações. Tanto faz se usamos a equação da seção 1 ou da seção 2, as duas elas nos darão a mesma informação do deslocamento ali nessa transição. Nós usaremos a equação da esquerda da primeira seção. E para calcular o ângulo no ponto A, simplesmente pegamos a equação θA, onde já é dado esse ângulo e só precisaríamos substituir nossos valores. De novo, a carga P ela seria negativa porque nossa carga está sendo aplicada para baixo. Procuramos outra tabela e encontramos uma de uma viga biapoiada com uma carga pontual. Esta aqui também é uma carga P apontada para cima e nós temos 8 kN para baixo. Assim que também precisaríamos colocar como negativa. Aparece o valor da deflexão entre 0 e L meios. L meios que seria a metade do comprimento da viga. Como precisamos calcular o deslocamento no ponto C, que fica na metade, pegamos essa equação. E também pegamos a equação do ângulo no ponto A. Como esta é simétrica, olhem que o ângulo A e o ângulo B serão iguais. E também por simetria, não são colocadas as equações da seção 2, porque as deflexões serão simétricas às da seção 1. Assim que pegaremos estas duas equações das tabelas para calcular as deflexões
e as outras duas equações de ângulo θA para calcular os ângulos. Agora só precisamos substituir nossos valores de carga homogeneamente distribuída, de comprimento da viga, que é 8 metros, e do comprimento onde atua essa carga distribuída, que é de 4 metros. Colocamos tudo em unidades de kN e metro, e resolvendo esta equação, chegaremos com que a deflexão no ponto C, devido à carga homogeneamente distribuída, é de menos 53,53 kN sobre metro ao cubo, dividido E por I. E por I, ele não é dado no exercício, mas falam como se você já conhecesse ele. Assim que se você divide por esse valor, encontraria uma deflexão em milímetros ou em metros. Na outra equação da carga pontual, fazemos exatamente o mesmo. Colocamos o valor da carga aplicada, o comprimento da viga, que é de 8 metros, e a distância onde é aplicada a carga, que é de 4 metros. Resolvendo esta outra, encontramos que a deflexão seria de menos 85,33 kN sobre metro cubo sobre E por I. Assim que para calcular a deflexão no ponto C, só precisaremos sumar essas duas deflexões. E assim teríamos que o resultado final da deflexão nesse ponto é de menos 138,66. Substituindo nossos valores nas equações de ângulo θA, que seria a inclinação no ponto A, encontramos que a carga distribuída criaria um ângulo de menos 24 e a carga pontual criaria um ângulo de menos 32. Sumando esses dois ângulos para obter o ângulo no ponto A, teríamos que ele é igual a menos 56 kN sobre metro quadrado sobre E por I. Lembrem que E por I é assumido como conhecido. O módulo de Young, ele tem unidades de Pascal, ou seja, Newton sobre metro. E o momento de inércia tem unidades de metro elevado a 4. Assim que estas unidades se cancelariam e teríamos uma unidade adimensional, que é o ângulo. Isto quer dizer que esses ângulos estão medidos em radianos. Com isto, finalizamos o cálculo da deflexão no ponto C e o ângulo no ponto A que é pedido, e terminaríamos o exemplo. Notem que é muito rápido encontrar esses valores de ângulo e de deflexão só substituindo as equações que são dadas nos anexos ou nos apêndices dos livros. Mas para isso é importante ter uma boa base de dados daquelas tabelas ou daquelas equações. Se alguém tiver interesse em conhecer estes e outros métodos, vou deixar o link de um vídeo onde explicam os princípios básicos de vários dos métodos empleados para calcular as deflexões e os ângulos em vigas. Deixaremos por aqui e ficará como tarefa para o estudante usar este método de superposição em outros exemplos que já resolvimos e ver se o resultado obtido é o mesmo. Espero que vocês tenham gostado e até um próximo vídeo.